Leio com vocês hoje Atos capítulo 20. Vamos abrir a Bíblia? Atos capítulo 20, vamos ficar de pé. Atos capítulo 20, versículo 17 ao 24. Versículo 17 ao 24. Abrir ou ligar, né? A Bíblia. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim: por isso em Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente. Em outras traduções vão dizer: fiz o trabalho do Senhor com humildade. E com muitas lágrimas suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. E jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares, ou em outras traduções vai dizer de casa em casa. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário então que se arrependam, que se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito Santo, algumas traduções vão dizer meu espírito, certo? É um erro de tradução isso daí, esse é minúsculo, porque ele está sendo impelido pelo Espírito Santo. Tanto é que no versículo 23 ele vai dizer: não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, é somente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, para dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Precisamos aprender do Senhor. Precisamos ser discipulados pelo Senhor. Então, Espírito Santo, venha agir em nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Uma das coisas mais difíceis de lidar é com o medo. O medo tem o poder de nos paralisar. O medo tem o poder de nos impedir de avançar. O medo tem o poder de nós experimentarmos, evitar ou não experimentar coisas novas. O medo tem um jeito próprio de influenciar o nosso raciocínio. Uma pesquisa que vi mostra que um dos grandes medos dessa era digital hoje é que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que os outros pensam delas. Até fiz uma pesquisa essa semana no meu Instagram perguntando se você tem medo do que os outros pensam de você. Deu 96% que as pessoas têm medo, certo? E talvez se as pessoas fossem um pouquinho mais sinceras, talvez daria até mais pessoas. Por quê? Porque na verdade nós temos medo mesmo. E considerando então essa pesquisa, que as pessoas hoje, por causa dessa era digital, têm medo do que as pessoas pensam delas, na verdade há um problema ainda maior. As pessoas têm medo de rejeição. As pessoas têm medo de ser rejeitadas. Nós vivemos numa época em que as pessoas são julgadas pelos números de seguidores, pelas curtidas, pelos views e assim se vai. E dependendo, se você posta, você corre lá para ver se alguém já viu, se alguém curtiu, se alguém comentou. Isso gera na pessoa um sentimento de rejeição. A pessoa se sente rejeitada. As crianças nossas, meus irmãos, estão vivendo nesse tempo. Eles estão vivendo sob pressão.
de serem aceitas. As pessoas querem ser aceitas, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem influenciar os outros. Mas talvez o seu medo não seja esse. Talvez você pode dizer que não tem medo de rejeição. Mas de uma forma geral, as pessoas têm medo concernente daquilo que não conhecem. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm medo com o amanhã. As pessoas têm medo com o dia de amanhã ou com o futuro. Também tem uma história que se conta que uma certa feita, quando os filhos judeus eram separados, as crianças eram separadas dos pais judeus, no campo de nazismo, e essas crianças não dormiam. Então eles queriam saber o porquê, e foi feita uma pesquisa, como que faria essas crianças dormir. Sabe como? Deram um pão para as crianças segurarem, porque aquele pão para elas significava a segurança do pão de amanhã. E a partir daí, essas crianças dormiam. Nós temos medo concernente ao futuro, todos nós aqui. Mas nós também, que somos dirigidos por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, somos o povo guiado de Deus. Você diz amém. Nós que somos o povo que temos o cuidado exclusivo de Deus, diga amém. Nós somos esse povo, nós entregamos a vida a Deus, aceitamos a Ele, aceitamos também que Ele nos dirija, pois na verdade não há ninguém melhor para dirigir a nossa vida, não é? Amém? Não há ninguém melhor para dirigir a nossa vida. Tertuliano, certa feita, ele disse que o cristão nada teme, pois o Espírito Santo nos representa e nos dirige. E quantos aqui querem ser dirigidos pelo Espírito Santo? Eu também quero. E como eu disse, não tem ninguém melhor para dirigir as nossas vidas do que Deus. O problema é que quando nós entregamos a nossa vida para que Deus dirija, Deus pode nos levar a lugar que nós não queremos. O problema é que quando nós entregamos a nossa vida a Deus e fala: Deus, a partir de hoje, o Senhor é o meu capitão e o Senhor me dirige, Deus pode conduzir você a lugar que você não queira. E quando Deus, por meio do seu Espírito, nos leva a lugares que nós não desejamos, aí talvez nós possamos falar: mas eu não pensei que era assim. Porque no fundo, no fim das contas, quando nós falamos que nós queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo, nós esperamos que Deus nos conduza para caminhos confortáveis. No fundo, quando nós falamos aqui e vocês disseram amém, que não há ninguém melhor para dirigir a nossa vida, nós esperamos que Deus nos dirija para caminhos gostosos. Nós esperamos isso. O problema é que muitas vezes, na sua grande parte, pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo são dirigidas por caminhos que não querem. São dirigidas para caminho que, se fosse pela opção dele, ele não iria. Ele não tomaria essa opção. E agora, olhando por esse ponto de vista, o medo então pode nos paralisar. Nos paralisar de buscar o Espírito para nos ensinar e nos levar para onde Ele quer nos levar. O texto que lemos, o apóstolo Paulo está na sua 3ª viagem missionária. E ele está no fim dessa viagem já. E ele está em Mileto e pede então para chamarem os presbíteros, porque Paulo está com pressa. Ele quer ir para Jerusalém antes de iniciar a festa de Pentecoste. Então ele já havia feito uma grande viagem, grande trabalho, mas ele está com pressa e ele chama os presbíteros para delegar o trabalho do cuidado da igreja e também para dar instrução a esses presbíteros que muito em breve lobos ferozes iriam vir no meio e iriam falar heresia no meio da igreja. Então ele delega o trabalho, dá instruções para eles. E Paulo, após esse encontro, então,
ele nesse encontro, melhor dizendo, ele diz para eles sobre a sua estadia lá, sobre o que iria acontecer com a ida dele para Jerusalém e sobre o que iria acontecer com a igreja que os presbíteros iriam ficar cuidando. Paulo, após o encontro com Jesus no caminho de Damasco, sempre foi um homem dirigido pelo Espírito Santo. Até no envio dele, o Espírito Santo falou com a igreja: separai-me a Paulo e a Barnabé, a Saulo e a Barnabé, melhor dizendo, ali naquele momento, porque eles são muito úteis para a obra do Senhor. Certa feita, o apóstolo Paulo quer ir para a Macedônia, para a Ásia. Aparece um varão macedônio e pede socorro para ele. E então ele toma a decisão de ir para outro lado que ele não desejava. E isso então é o que nós iremos ver nessa noite. Pessoa dirigida pelo Espírito Santo e os efeitos do Espírito Santo na pessoa. Primeiro, Paulo inicia falando que um dos efeitos quando o Espírito Santo dirige a pessoa é que ele então serve com humildade. A pessoa que é dirigida, que é conduzida pelo Espírito Santo, é uma pessoa humilde. Ela serve os outros com humildade. Ela pensa primeiramente nos outros. E ele diz que, olha, quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, eu fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas. Paulo era o apóstolo. Ele poderia dar carteirada na turma, mas Paulo entendeu que uma pessoa cheia do Espírito, dirigida pelo Espírito, serve humildemente ao trabalho do Senhor e, consequentemente, serve também ao próximo, porque quando você serve no trabalho do Senhor, você está servindo ao próximo. Pessoas que entregam a vida ao Espírito Santo são pessoas humildes. Se há ainda muita arrogância, se há ainda muito orgulho, ainda falta uma entrega total ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem esse trabalho de tornar as pessoas humildes, de fazer que as pessoas sirvam com humildade. O Espírito Santo produz isso nas pessoas. E se há um sinal de um discípulo de Jesus, esse sinal é humildade. Porque Jesus, sendo Deus, ele mostrou para os seus discípulos o maior sinal de humildade, lavou os pés dos seus discípulos. Arrogância e soberba não combinam com o reino de Deus. Arrogância e soberba não cabe dentro do reino de Deus. Arrogância e soberba não cabe no trabalho de Deus. Arrogância e soberba não cabe na igreja do Senhor. Não cabe. E o Espírito Santo, quando nós buscamos ele gera em nós essa humildade. Ele nos torna pessoas humildes. Afinal, é o próprio Deus morando em nós. Afinal, é a mesma divindade de Jesus, a mesma humildade de Jesus morando dentro de nós. E eu acho muito lindo uma expressão que Agostinho fala sobre a importância da humildade. Para quem quer aprender os caminhos do Senhor, humildade é a primeira coisa. Humildade é a segunda coisa. E humildade é a terceira coisa. Não há outro caminho. Se você quer aprender os caminhos do Senhor,
nós todos precisamos sermos humildes, precisamos ter características do reino de Deus, e uma das principais características do reino de Deus é humildade. Arrogância, orgulho não cabe dentro do reino de Deus. O segundo efeito de pessoas dirigidas pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, é que essa pessoa verbaliza a sua fé, ela compartilha o Evangelho, ela fala as boas novas de salvação, ela quer compartilhar com os outros aquilo que ela experimentou e vivencia todos os dias da sua vida. É impossível ela reter isso para ela. Ela quer dizer às pessoas que o Evangelho é salvação para todos aqueles que creem. Ele diz: olha, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares, seja em casa, anunciei uma única mensagem, o Evangelho. Anunciei uma única palavra, o Evangelho da graça. Tanto para judeus, quanto para gregos, ou tanto para gentios. A mensagem é a mesma. E é necessário então que se arrependem e se voltem para Deus, e também fé no nosso Senhor Jesus. Proclamar a fé, compartilhar o Evangelho, era uma prioridade de Paulo e tem que ser prioridade daqueles que se dizem discípulos de Jesus, que são conduzidos pelo Espírito Santo. Compartilhar o Evangelho tem que ser prioridade em nossa vida, meus irmãos. Compartilhar as boas novas de salvação tem que fazer parte da nossa vida diária. Como podemos dizer que Deus habita em nós? E também sabermos daquilo que falamos semana passada, que o papel do Espírito Santo é jogar glória sobre Jesus, fazer com que Jesus seja conhecido. E não fazer disso uma prioridade de vida para mim. Algo está errado nisso. Como que eu posso dizer que sou um discípulo de Jesus, faço parte de uma família, a família de Jesus, mas não entendo que eu estou em missão no mundo, que há um propósito maior para mim nessa terra, que eu fui chamado para uma vocação maior, fazer discípulos para Jesus. Eu garanto a você que essa igreja tem muito espaço, e ela só não está cheia porque a culpa é minha e é sua, não é de Deus. Eu garanto a você que existe cadeiras vazias nesta igreja, que a culpa é minha e é sua, não é de Jesus. Sabe por quê? Porque pregar e anunciar, viver uma vida missional, não vai mais prioridade das pessoas. As pessoas hoje estão querendo viver como um clube social, o clube Ebenezer, o clube denominação tal, o clube denominação X, denominação Y. E se a igreja está vazia, eu garanto a você que a culpa é minha e a culpa é sua, não é de Deus. Como que pode 12, 11, depois mais um, virar o mundo de ponta cabeça e o cristianismo crescer? Como que pode? Fazer de uma vida missional prioridade de vida. É por isso que eles viraram o mundo de ponta cabeça, cheios do Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus. E isso daí virou o mundo de ponta cabeça. Perceba os detalhes do versículo. Jamais. Jamais é essa ideia mesmo. Nunca. Eu nunca deixei de dizer a vocês: estou livre. O
que precisavam ouvir. O que as pessoas precisam ouvir? O que nós precisamos ouvir? O que as pessoas lá fora precisam ouvir? O que tem o poder de mudar uma sociedade? O que tem o poder de reconstruir uma família? O que tem o poder de restaurar um casamento? O que tem o poder de unir aquilo que está desunido? O Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de Deus. Então vocês precisavam ouvir, seja publicamente, ou seja de casa em casa, não importa o lugar, não importa onde estava, eu nunca deixei de anunciar aquilo que vocês precisavam ouvir, o Evangelho. E tem outra, eu não fiz acepção de ninguém. Eu não olhei e falei, não, esse daqui acho que vai ter jeito, esse daqui não. Eu não olhei para fulano e ciclano, esse merece, esse não merece. Não. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus quanto para gregos. Todos precisam de uma só mensagem, o Evangelho de Cristo. E quem foi chamado para fazer isso? Eu e você. Eu e você. A ideia é de que Paulo deixou de anunciar, nunca deixou de anunciar, isso era a prioridade. Se nós somos discípulos de Jesus, irmãos, e o Espírito Santo habita dentro de nós, a vida missional tem que ser a nossa própria vida. Nós devemos viver isso, nós temos que respirar isso. Tem que ser o meu oxigênio isso. Não tem como separar essas coisas de um discípulo de Jesus. Não tem como separar missão de uma pessoa que Deus habita. Não tem como. Mas terceiro e último, nessa noite, que um dos sinais, efeitos de pessoas que são dirigidas, é que ele está a todo momento sendo dirigido pelo Espírito Santo. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, é somente prisão e sofrimento. Nós iniciamos essa reflexão falando sobre o medo. E o medo, todas as vezes, e na maioria, vamos dizer assim, na maioria das vezes, está concernente ao futuro. Mas sabe o que de fato é o que dá medo na pessoa, concernente ao futuro? É o medo de perder o controle. Porque você programa algo hoje para que amanhã dê certo. Você elabora um plano para que a sua vida corra tudo bem. Com isso você está aqui, ó, com o controle na mão. Desenhei, está tudo prontinho e o controle está na minha mão. A questão é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus faz assim para nós, ó. Sabe o controle que está na sua mão, Robert? Passa ele para cá, porque não tem meio termo. Eu não quero 50% da sua vida, eu não quero 99% da sua vida, eu quero 100% da sua vida. Vida na vida, é a minha vida, Robert, para resgatar a sua vida, mas também a sua vida para viver a minha vida. Passa esse controle para cá. E o problema é que nós não queremos ser dirigidos por mais ninguém a não ser nós mesmos. Nós não gostamos disso, irmãos. Nós não gostamos disso. Nós falamos que nós entregamos, mas nós não gostamos de ser dirigido por mais ninguém a não ser a nós mesmos. E a ideia de abrir mão do controle é terrível. É terrível.
A verdade é que nós lutamos para manter o domínio de todas as áreas da nossa vida. Nós lutamos para ter o domínio em todas as coisas da nossa vida. Nós queremos estar ali, na nossa mão. E o simples pensamento de não controlar mais nada e ouvir agora a orientação do Espírito Santo pode ser assustador às vezes. Porque todos nós aqui, creio eu, que queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Mas repito a pergunta: e quando o Espírito Santo nos leva para caminhos que nós não queremos? E quando o Espírito nos manda fazer coisas complicadas? Abra mão do seu eu. Deixe a soberba de lado. Deixe o pecado de lado. Deixe a traição de lado. Deixe a mentira de lado. Deixe a ganância de lado. Porque ser conduzido pelo Espírito Santo, Ele está nos levando para lugares que nós não queremos por nós mesmos. E a verdade a grande verdade é que o Espírito do Deus vivo, com certeza, pedirá a você e a mim que nós façamos coisas que normalmente nós não desejaríamos fazer. Não desejaríamos fazer. Trilhar o caminho da humildade. Trilhar o caminho do perdão. Trilhar o caminho da humilhação. Como assim, pastor? Outras igrejas dizem que eu vou ser vitorioso. Você vem falar para mim trilhar o caminho da humilhação? Jesus falou, o servo quer ser maior do que o seu senhor? Jesus trilhou o caminho da humilhação. Trilhar o caminho da dependência. Como assim, se na nossa cultura nós queremos ser cada vez mais auto-independente? Você vem falar, pastor, que o Espírito Santo vai me conduzir por caminhos de dependência? E quando eu falo por caminhos de dependência, não é só de Deus, mas é através de Deus, de outras pessoas também. Sabia? Eu já passei por isso. O Espírito Santo, sabe para onde que Ele está te guiando? O Espírito Santo nos guiará para a cruz. Para a cruz, porque o mesmo Espírito guiou Jesus para a cruz. E esse não é definitivamente um lugar seguro. Não é. Esse definitivamente não é um lugar gostoso de se trilhar. Esse definitivamente não é um lugar bonito e confortável para alguém estar. Mas nessa noite eu quero te dizer, você que está presente, você que está online, não tenha medo de trilhar esse caminho. O Espírito de Deus moldará você para que você se transforme na pessoa que você foi criada para ser, um filho de Deus parecido com Jesus. Não é um caminho bom, não é um caminho gostoso, não é um caminho confortável, mas se você é discípulo de Jesus e quer se parecer com Jesus, não tenha medo, porque esse é o melhor caminho. Quantos aqui querem ser guiados pelo Espírito? Quantos aqui querem ser dirigidos pelo Espírito? Amém? Então é sinal que você quer se parecer mais com Jesus. Mas deixa eu te dizer, é sofrimento, é dolorido, Wagner, não é luxuoso, não é ostentação igual nós estamos acostumados a ver no mundo gospel. Não é isso. Não é isso.
mas é o melhor caminho para aquele que segue Jesus. E esse processo geralmente é muito doloroso. Despoja de nós o egoísmo, arranca de nós toda a vaidade, arranca de nós todo orgulho, toda soberba, e expurga para fora todo medo. Leia o livro A Viagem do Peregrino do Alvorada, de C.S. Lewis. Eustáquio, não sei se vocês já leram, mas quem aqui já assistiu? Só? Ninguém mais assistiu? Tudo ali tem um significado falando sobre o reino de Deus. Eustáquio, o garoto, se transforma num dragão. E para se voltar a ser o menino, ele precisa se submeter à grande dor. E ele risca. Ele quer se livrar daquela pele de dragão. E só depois de suportar a dor, de não que ele conseguiu por si só, mas que o Espírito Santo agiu na vida dele e arrancou aquela pele de dragão. E ele voltou a ser menino. Eu preparei um pedaço do vídeo. Passa para frente, Will. Às vezes o pecado que cometemos se torna algo tão enraizado em nós, fica tão apegado em nós, que nós não conseguimos arrancar por nós mesmos. Mas o que tem isso a ver? O que tem a ver é que o Espírito Santo, quando nos conduz para lugares que nós não queremos, Ele não quer nos magoar. Ele não quer nos fazer sentir dor. Ele não quer que nós sofra. Mas Ele quer que nós nos parecemos mais com Jesus. Ele quer que nós nos assemelhamos mais a Cristo. E isso pode ser um processo doloroso. E não adianta você querer arrancar por si só. Não adianta você pegar o seu caminho. Não adianta você fazer o plano. Quem vai preparar essa trilha para nós e arrancar isso é o Espírito Santo. É graça que há na cruz do Calvário. Entregue sua vida hoje a Cristo Jesus e seja liberto em nome de Jesus. Sendo assim, se você no início dessa reflexão disse que deseja ser dirigido pelo Espírito Santo, você precisa se perguntar a si mesmo com honestidade se quer mesmo fazer a vontade dele. Porque fazer a vontade dele, meus irmãos, dói, machuca, mas mesmo assim é a melhor coisa a se fazer, porque você está caminhando para se parecer mais com Jesus.
Deixe que o Espírito Santo te leve. Deixe que o Espírito Santo te conduza. Entregue o controle da sua vida a Ele. Afinal, você entregou sua vida a Jesus. Não tem como você ficar com Jesus com a ponta do dedo de um lado e você com a ponta do outro. Deixe o Espírito Santo te levar, em nome de Jesus. Para refletir e praticar, conhecer a vontade do Senhor significa soltar as rédeas. Quer conhecer a vontade de Deus? Muitas pessoas chegam e dizem: pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu sempre digo, primeira coisa, solta o controle, solte as rédeas. Não adianta você querer saber e continuar com as rédeas na mão. Não adianta. Solte as rédeas, abrir mão do controle da sua vida e ser guiado pelo Espírito. Faça a vontade de Deus. Deixe o Espírito te conduzir. Deixe o Espírito te levar. E você estará fazendo a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo te leva por caminho de santificação. Segundo, faça do compartilhar o Evangelho e fazer Jesus conhecido prioridade da sua vida, irmão. Em nome de Jesus, que essa palavra que foi ministrada ao meu coração nessa noite e na sua, que a igreja só está vazia, que a igreja tem mais espaço porque a culpa é nossa. Em nome de Jesus, leva essa palavra para casa. A culpa é nossa. A gente tem que matar a bola no peito e falar: a culpa é minha. A culpa é minha. Compartilhe a palavra de Deus, seja onde estiver, com todas as pessoas, publicamente ou de casa em casa, para grego ou para judeu, não importa quem seja. Eu e você não muda ninguém. O seu papel é compartilhar, quem muda é Deus. As pessoas acham que tem o poder de mudar os outros, sabe? E aí fica selecionando. Ah, esse aqui tem jeito, vou pregar para esse, que esse daqui é melhorzinho. Rapaz, para começar, nós estamos aqui. Pensa bem. Compartilhe a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus. Viva para isso, respira isso. Não fixem isso, em nome de Jesus. Terceiro, a humildade é característica do reino de Deus. Se você é um discípulo de Jesus, se tem um sinal que o discípulo de Jesus leva, é humildade. É humildade. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e sou humilde de coração. Mude seu comportamento. Se possível for, em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo e mude seu comportamento. Fala para o Espírito Santo: Espírito de Deus, em nome de Jesus, o seu reino habita dentro de mim através da sua pessoa. Você não é teologia, você é uma pessoa. Então muda o meu comportamento. Eu sou arrogante, eu sou orgulhoso. Muda o meu comportamento. Mude a forma de enxergar as pessoas, sabe? Leia o livro A Obra-Prima e o Barro, e você vai ver que a forma de Jesus de enxergar os outros era sempre diferente da forma dos religiosos. Uma certa feita está o religioso, que não saía da igreja. Senhor, graças te dou. Sabia orar. Ele sabia orar. Começou dando graça. Te dou graças porque eu não sou igual esse. Ele disse: não sou pecador igual esse. Aí vem o considerável nos olhos do religioso, mais pecador que ele. Ai de mim, Senhor,
que sou um miserável pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olhe com os olhos de Jesus. Olhe como Jesus olhou para você, para começar. Olhe como Jesus olhou para a tua casa. Em nome de Jesus, nós precisamos mudar nossas atitudes cada dia mais. Em nome de Jesus. Mas para isso, nós precisamos de intimidade, de busca do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos levará por esses caminhos. Esses caminhos da humildade, esse caminho da santificação. O Espírito Santo. Eu quero orar com você nessa noite. Amém? Nós vamos orar, o grupo de louvor pode subir. Eu quero pedir para você ficar de pé nessa noite. Quantos aqui querem ser mais parecidos com Jesus? Afinal é isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. Romanos capítulo 8 diz que Deus está formando em nós o caráter do teu filho. E muitas vezes, e na maioria das vezes, o processo de formar o caráter do filho em nós é doloroso. E o Espírito Santo está formando o caráter do teu filho em nós. Mas para isso nós precisamos deixar toda a bagagem pesada que se chama pecado. E não julguemos pecado apenas como as coisas mais enormes. Mas a falta de humildade é pecado. O orgulho que lá no fundo do teu coração e no meu está lá, é pecado. Desfeita com as pessoas, é pecado. Tratar as pessoas de forma diferente, é pecado. Mas em nome de Jesus, nessa noite, você tem a oportunidade, nessa oração, de deixar na cruz do Calvário e falar: Senhor, perdoa, muda a minha vida, em nome do teu Filho amado, Senhor. Feche seus olhos comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nos confronta, essa palavra que nos ensina, essa palavra que nos molda, Senhor, que molda o